Vocês sabem como a eletricidade se comporta? O que acontece com as cargas do interior de um material quando você tem uma corrente elétrica circulando lá dentro? Por que existem tantos tipos de tomadas e tantos acidentes acontecem por conta da eletricidade? Nessa aula a gente vai falar sobre um conceito central do estudo da eletrodinâmica, que é entender a lei de Ohm, entender como os elétrons e as cargas se comportam no interior de um circuito, como que a resistência elétrica de um material e a intensidade da corrente elétrica que circula ali vão interferir no comportamento dessas cargas, e como esses dois conceitos de corrente e resistência estão ligados entre si. Então, bora para a aula! Fala, galera! Professor Dácio aqui, e na última aula a gente falou sobre a introdução à eletrodinâmica. Começamos a entender o que é eletricidade, afinal. A gente viu que quando aplicamos uma diferença de potencial entre duas extremidades de um caminho onde os elétrons possam circular, isso vai gerar uma eletricidade. Os elétrons vão se mover num fluxo ordenado, transportando carga de um lugar para outro. E agora, nessa aula, a gente vai entender como esses elétrons se comportam no interior do material. Coisas, que parâmetros, que propriedades do material e da tensão aplicada a esse material vão interferir no comportamento desses elétrons. Vimos então nas últimas aulas que materiais condutores possuem elétrons livres que podem se mover no interior desse material. E esses elétrons livres, eles vão se mover em um sentido específico, de acordo com que a gente aplica uma diferença de potencial que faça eles se moverem. Essa diferença de potencial a gente chama de tensão elétrica. E ao aplicar uma tensão elétrica nas extremidades desse caminho que consegue transportar elétrons, que os elétrons conseguem se mover no interior dele, nós vamos fazer com que as cargas se movam em um sentido específico. Ao longo deste caminho, desse material possui elétrons livres. E esse caminho é o que a gente vai chamar de circuito elétrico. Ao conectar um circuito em uma fonte de tensão, uma das extremidades dessa fonte, além de provocar o movimento dos elétrons livres que estão lá dentro, ele vai acabar inserindo mais elétrons em uma extremidade do circuito. Enquanto isso, na outra extremidade do circuito elétrico, vamos conectar a outra extremidade da fonte de tensão, que por sua vez, além de contribuir para o movimento de elétrons, vai receber esses elétrons. Então, enquanto de um lado estão entrando elétrons no circuito, que vão receber uma certa quantidade de energia para que eles se movam até a outra extremidade, nesse outro ponto, os elétrons vão estar sendo recebidos por essa fonte de tensão. Então, resumidamente, esse é o funcionamento de um circuito elétrico. Você liga as duas extremidades do circuito nas duas extremidades de uma fonte de tensão. Isso vai fazer com que as cargas se movam ali dentro, com que você tenha esse fluxo ordenado de cargas circulando no interior desse circuito. Só que você faz ideia de quantos elétrons estão entrando ali? Será que essa eletricidade só depende da tensão aplicada, dessa diferença de potencial? Será que propriedades do material por onde os elétrons estão se movendo vão interferir no comportamento da eletricidade? Será que se ligarmos a mesma fonte de tensão em circuitos diferentes, através de caminhos diferentes, a eletricidade vai se comportar exatamente do mesmo jeito? Para responder essas perguntas, a gente tem que entender inicialmente dois conceitos. Primeiro, o que é intensidade da corrente elétrica e também o que é a resistência elétrica. Então, para a gente entender o que é a resistência elétrica, vamos considerar o seguinte: esses elétrons vão precisar se mover no interior de um material, de um corpo, um objeto específico. E esse material é feito de diversos átomos. Cada átomo tem lá o seu núcleo e os seus elétrons em torno dele. Alguns desses elétrons eles podem se mover de um átomo para um átomo vizinho. E esses elétrons que são capazes de se mover entre átomos vizinhos é o que a gente vai chamar de elétrons livres. Só que dependendo de algumas características desse material, materiais diferentes possuem resistividades diferentes. Ou seja, dependendo do material, ouro, cobre, prata, em materiais diferentes, vai ser mais fácil ou mais difícil fazer com que esse elétron salte de um átomo para o átomo do lado. E essa propriedade a gente dá o nome de resistividade. Para corpos diferentes, de tamanhos e formatos diferentes, essa dificuldade dos elétrons se moverem ali dentro vai ser alterada. Vai haver uma dificuldade maior ou menor à passagem desses elétrons. E é o que a gente define como a resistência desse objeto, a resistência desse corpo. Em uma próxima aula a gente vai entender melhor como que essas propriedades das dimensões e das características de resistividade do material
vão influenciar na resistência total de um corpo. Mas por enquanto o que a gente precisa se ligar é que a resistência elétrica de um corpo depende principalmente do material que esse corpo é feito e das dimensões que ele tem, do formato e o caminho que os elétrons vão precisar atravessar ali. E aí, sabendo disso, a gente pode definir qual é a resistência elétrica desse objeto, qual a resistência, qual a oposição que ele faz à passagem dos elétrons no seu interior, para os elétrons saírem de uma extremidade e chegarem a outra extremidade desse objeto. Então, resistência elétrica é essa oposição, o quão difícil é para que esses elétrons atravessem de um lado até o outro lado desse objeto. Então, a resistência elétrica é essa medida do quão difícil é para os elétrons atravessarem esse objeto. E a gente mede ele com uma unidade chamada ohm, em homenagem a um físico que trabalhou arduamente nesse assunto. E essa unidade de ohm, a gente utiliza a letra grega ômega maiúscula para abreviar ela, para representar essa unidade, que é a unidade de resistência elétrica, que vai dar a medida do quão difícil é para que as cargas atravessem aquele objeto. Então, quando a gente aplica uma tensão elétrica, uma diferença de potencial, nas extremidades desse circuito, para que as cargas consigam atravessar eles, o material vai oferecer alguma oposição, alguma dificuldade, vai gastar alguma energia para que esses elétrons sejam transportados de átomo em átomo, de uma extremidade à outra do circuito. Então, aplicar uma tensão elétrica faz com que as cargas sejam induzidas a se moverem em um sentido específico dentro desse material. Porém, dependendo do quão fácil ou quão difícil é para esses elétrons atravessarem aquilo, nós vamos ter comportamentos diferentes para esse circuito. E aí a gente pode começar a falar sobre uma outra grandeza relacionada à eletrodinâmica, que é a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é uma medida da quantidade de carga que atravessa um determinado ponto desse circuito. É como se fosse uma contagem de quantos elétrons passaram exatamente naquele pontinho, naquele lugar do circuito, a cada um segundo. Então, considerando que uma vez que a gente aplica a diferença de potencial na extremidade do circuito, pode ser mais fácil ou mais difícil que esses elétrons cheguem do outro lado. E aí, de acordo com isso, eu vou ter uma quantidade de elétrons conseguindo atravessar aquele caminho ao mesmo tempo. Se a dificuldade, se a resistência for muito alta, eu vou ter uma quantidade de elétrons atravessando ali um pouco menor. Já se eu tiver uma resistência muito baixa, é fácil desses elétrons atravessarem. Ao aplicar essa energia, essa diferença de potencial, essa tensão elétrica nas extremidades do circuito, vai ser muito fácil que os elétrons atravessem ali. Então, muitos elétrons vão atravessar de uma vez só. E essa medida de quantos elétrons atravessam de uma vez, a quantidade de elétrons que atravessam o circuito, é a medida da intensidade da corrente elétrica. Fazendo uma analogia, é como se você parasse na beira de um rio qualquer. Você parou ali na beirada do rio e você quer medir o fluxo de água daquele rio. E aí você vai medir isso calculando quantos litros de água atravessa exatamente aquele lugar do rio onde você está a cada um segundo. Dependendo do rio, um rio mais volumoso, mais intenso, vai ter uma quantidade de litros atravessando por segundo muito maior do que um rio mirradinho, um riacho. Isso é equivalente ao que medimos com a intensidade da corrente elétrica. Só que ao invés de medirmos em litros por segundo, no caso da corrente elétrica, a gente vai medir quanto de carga atravessa aquele ponto do circuito a cada um segundo. Para representar isso, a gente usa a unidade de ampere. Em homenagem a um outro cientista da história, a medida de 1 ampere equivale à quantidade de carga de um coulomb de carga atravessando aquele exato ponto do circuito a cada um segundo. Vale salientar que 1 ampere, uma carga de 1 coulomb por segundo, é uma carga consideravelmente alta, mas isso a gente vai entender melhor nas próximas aulas. Então, agora que já entendemos o que é resistência elétrica, que é essa oposição, essa medida da dificuldade para que as cargas atravessem um circuito ou um corpo, e já sabemos também o que é a corrente elétrica, essa intensidade da corrente elétrica, que é essa grandeza que mede o quanto de carga está sendo transportado dentro daquele circuito, a gente pode começar a relacionar essas grandezas. E para isso, eu queria que vocês imaginassem uma seguinte situação. Imagine que eu tenho um circuito onde eu vou aplicar uma diferença de potencial, fornecer uma tensão elétrica, dar energia para os elétrons se moverem no interior desse material, entre as extremidades desse circuito. Só que esse circuito específico,
ele possui uma oposição à passagem dos elétrons muito baixa, ou seja, é bem fácil que os elétrons consigam atravessar esse material. Ao aplicar a tensão elétrica que provoca o movimento dos elétrons por dentro desse corpo, como a oposição, a dificuldade para que os elétrons atravessem aquilo ali é muito pequena, isso vai fazer com que a intensidade do fluxo de carga, que a quantidade de elétrons que atravessam aquele circuito, ao mesmo tempo seja extremamente grande. Então, para uma energia fornecida, se eu não tenho oposição nenhuma que os elétrons atravessem aquilo ali, eles vão praticamente todos atravessar de uma vez só. E se eu estou continuando fornecendo elétrons e recebendo elétrons na outra extremidade, isso vai provocar, vai gerar uma corrente extremamente grande. Já se eu tiver a situação oposta, onde eu aplico uma diferença de potencial para tentar fazer com que os elétrons se movam no interior de um material com uma resistência muito alta. Ou seja, é bem difícil arrancar o elétron de um átomo e colocar ele no átomo vizinho. E desse átomo para o átomo vizinho. E assim sucessivamente. A resistência, a oposição, a dificuldade para que os elétrons atravessem aquilo ali é muito grande. Então, ao aplicar essa mesma diferença de potencial, a quantidade de elétrons que vão atravessar ali ao mesmo tempo vai ser uma quantidade muito menor. Esse fluxo de cargas vai ser muito menos intenso. Então, a partir da diferença do comportamento da corrente elétrica nesses dois circuitos, um com uma resistência muito alta e outro com uma resistência muito baixa, a gente já pode começar a entender que existe alguma relação entre essas três grandezas físicas. A tensão elétrica, a resistência do circuito e a intensidade da corrente elétrica que atravessa o circuito. E a relação entre essas três grandezas é o que a gente chama de lei de Ohm. O nome é do mesmo Ohm da unidade de medida de resistência elétrica. Porém, a lei de Ohm é essa lei que vai relacionar essas três coisas. E dessa relação, desse comportamento da eletricidade, que é descrito pela lei de Ohm, a gente pode imaginar que se eu tenho uma mesma fonte de tensão e aplico ela a dois circuitos diferentes, um com uma resistência muito alta e outro com uma resistência muito baixa, eu vou ter uma intensidade da corrente elétrica completamente diferente. Então, para uma mesma tensão elétrica, se a resistência é muito baixa, a intensidade da corrente elétrica, a quantidade de elétrons que vão atravessar ali no mesmo intervalo de tempo, vai ser muito maior. Para baixa resistência, baixa oposição, muitos elétrons passam. Alta intensidade da corrente elétrica. Já no circuito onde a resistência, a dificuldade para que os elétrons atravessem o circuito seja muito grande, sempre que eu tiver para essa mesma tensão aplicada uma resistência muito alta, a corrente, a quantidade de elétrons que atravessam ali ao mesmo tempo vai ser muito pequena. Então eu tenho essa relação inversamente proporcional. Para uma mesma tensão aplicada, quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. E quanto menor a resistência, maior vai ser a intensidade da corrente elétrica. E aí, como estamos falando de quantidades, grandezas que podem ser medidas, a gente pode relacionar isso quantitativamente. Toda essa ideia que a gente viu até agora, ela pode ser resumida ou descrita por essa equação, que é a equação da lei de Ohm. Nessa equação, a gente pode ter uma relação entre os valores da resistência, os valores da intensidade da corrente elétrica e o valor da tensão aplicada, e como eles são proporcionais ou inversamente proporcionais um ao outro. E da mesma maneira que existe uma relação linear e inversa de quanto maior a resistência, menor a corrente, também é uma relação entre a tensão elétrica aplicada e a intensidade da corrente elétrica que vai circular naquele circuito. Se eu tiver um mesmo circuito e aplicar uma certa diferença de potencial nas extremidades dele, quanto maior for essa tensão elétrica, essa diferença de potencial, mais energia eu estou fornecendo para que os elétrons atravessem aquele circuito. Então, conforme eu aumento a tensão elétrica aplicada, mais energia eu dou, então mais elétrons eu consigo mover por dentro daquele circuito ao mesmo tempo. Então existe uma relação diretamente proporcional. Quanto maior a tensão aplicada, maior vai ser a intensidade da corrente elétrica para uma situação onde eu tenho um circuito com a mesma resistência elétrica. Sem mudar a resistência elétrica, aumentar a tensão provoca um aumento na corrente elétrica. E a lei de Ohm nos dá todas essas relações de descobrir qual seria o valor da intensidade da corrente, qual seria o valor da resistência e a relação disso com a tensão elétrica. E essa é a lei de Ohm, que é a lei mais fundamental da eletrodinâmica. É a lei física que melhor descreve o comportamento da eletricidade. Beleza? Então a lei de Ohm ela descreve o comportamento da eletricidade
quando a gente está falando de circuitos resistivos. E isso vale para a compreensão de vários outros circuitos muito mais complexos. Existem circuitos que relacionam magnetismo, que relacionam indução eletromagnética, existem circuitos que dependem da temperatura, existem circuitos com materiais supercondutores. São materiais que, em situações bem específicas, eles se comportam como se realmente não tivesse resistência elétrica nenhuma. E o fundamento básico para a interpretação de todos esses circuitos parte do conceito da lei de Ohm. Todos nós já ouvimos falar sobre diversos acidentes e catástrofes, e pequenos acidentes também, que decorrem do mau uso da eletricidade. Um exemplo comum é, imagina se você ligar uma diferença de potencial muito grande em um circuito que tem uma oposição, uma resistência elétrica muito pequena. Isso vai fazer com que a quantidade de elétrons atravessando o interior daquele material seja absurdamente grande, ao ponto de que isso seja um comportamento que acaba até mesmo destruindo o próprio material, porque a corrente é extremamente alta. Essa situação é o que a gente chama de curto-circuito. O famoso curto-circuito que já ouvimos falar, que é perigoso, que devemos tomar cuidado para não dar curto nas coisas, é exatamente o caso onde você forneça um caminho para a passagem desses elétrons, onde não exista oposição nenhuma a esses elétrons atravessarem aquilo. E aí a corrente pode subir infinitamente e provocar acidentes bem graves. E em uma outra aula a gente vai falar sobre o efeito Joule. E aí vamos poder entender melhor por que a gente precisa tomar cuidado para que não existam acidentes, para que o mau uso da eletricidade não provoquem incêndios e até mesmo catástrofes enormes. Além de entender coisas do cotidiano, como por que existem tomadas diferentes. Já repararam que a tomada de um micro-ondas em geral não encaixa numa tomada comum? Por que existem tomadas de tamanhos diferentes? Por que a gente precisa de uma área transversal, de um caminho para esses elétrons atravessarem que seja mais fácil para eles? Então, na aula de efeito Joule, a gente vai entender vários desses conceitos que estão diretamente associados à intensidade da corrente elétrica e ao comportamento dos circuitos elétricos. Então, com essa aula, já podemos entender os 3 conceitos mais fundamentais da eletrodinâmica, do comportamento da eletricidade, que são as grandezas da tensão elétrica, da resistência elétrica e a intensidade da corrente elétrica. Com esses 3 conceitos, entendendo essas 3 propriedades, a gente pode compreender como os circuitos elétricos funcionam. E aprendemos também sobre a lei de Ohm, que relaciona o comportamento dessas 3 grandezas. Então, galera, por essa aula é só. Se você gostou da aula, se te ajudou, deixa um joinha embaixo, né? Que é sempre legal. Se você puder e quiser, se inscreve aí no canal, porque me ajuda a monitorar o quanto está sendo interessante as aulas. Se você puder e quiser, se inscreve aí no canal, que me ajuda a entender o quanto essas aulas estão sendo interessantes ou importantes para você e ajuda a incentivar o meu trabalho bastante. E se você acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, que amigos seus se beneficiariam com essa aula, compartilha com eles. E qualquer dúvida, pergunta ou recadinhos, deixe nos comentários aí embaixo, que eu sempre tento esclarecer as dúvidas que aparecem e os recados de vocês sempre ajudam a aquecer o coração. E aí, por essa aula é só. Até a próxima. Beijos!